Olá a todos, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina da Unisc, acadêmico em bacharelado de matemática na Uninter e sou bolsista PIBIT CNPq com bolsa de inovação tecnológica. O meu trabalho é a caracterização estrutural de amplicon de DNA por espectroscopia TRFTR, um guia para a seleção de variáveis em desordens meta-inflamatórias. A espectroscopia TRFTR é uma técnica simples, rápida, livre de reagentes, de baixo custo, que requer somente um pequeno volume de amostras, por isso ela é uma ótima candidata para translação para a prática clínica, ainda mais quando aplicada em biofluidos, como é o caso do plasma sanguíneo, que é extremamente fácil de coleta e de armazenamento, e ela ainda permite analisar o espectro de energia vibracional das ligações químicas do proteoma, do lipidoma e do metaboloma simultaneamente. E quando essa técnica é aplicada no DNA, permite ainda caracterizar a geometria molecular, a dinâmica das transições conformacionais e mais alguns efeitos decorrentes de alguns fatores, como pH, temperatura, hidratação e interações com íons metálicos. E no que cabe às desordens meta-inflamatórias, que é o objetivo de aplicar essa técnica aqui nesse estudo, é analisar como se comporta a inflamação sistêmica crônica, o estresse oxidativo, a adipogênese aberrante, a hipóxia, que são um conjunto de características que compartilham essas doenças, e isso conflui no aumento do risco cardiovascular e até mesmo câncer, e isso então converge no aumento do cfDNA, que é aquele DNA de origem nuclear e origem mitocondrial que é liberado na corrente sanguínea mediante essa longa exposição a processos inflamatórios crônicos e estresse oxidativo. E então, tendo esse cfDNA na corrente sanguínea, é possível aplicar essa técnica e gerar os espectros que são mais específicos para o DNA, e isso guiado pelos amplicons que foram ampliados por qPCR. Para ficar mais claro, esse fluxo aqui mostra bem, junto com o objetivo, que é utilizar os picos no infravermelho dos amplicons de DNA. Tendo esses picos dos amplicons, eu consigo ir lá no meu espectro do plasma sanguíneo e olhar quais que têm mais sensibilidade ao DNA e utilizar eles na minha modelagem quimiométrica, ou seja, no meu modelo matemático, que ele é multivariado e permite fazer discriminação entre pacientes controle e pacientes com uma desordem meta-inflamatória, como a síndrome metabólica. Esse modelo ele utiliza dados de origem química, que é o que esse espectro representa, extremamente complexo do ponto espectroquímico. Então, a grande pergunta é quais variáveis eu vou utilizar, considerando que todo o meu espectro do infravermelho médio tem 3.350 variáveis. Para ficar mais claro, eu já vou pular direto para o fluxo da metodologia. Considera um ambiente médico, onde há necessidade de investigar desordens meta-inflamatórias. Coleta o sangue do paciente, centrifuga, pega o plasma sanguíneo, lê na espectroscopia FTR, gera o espectro do plasma sanguíneo. Mas aí, quais desses picos eu vou utilizar na minha modelagem quimiométrica? Não sei. Então, se fizesse a qPCR antes, ampliar os amplicons de DNA, mas qual amplicon, qual gene? Não tem importância, porque todos eles vão gerar o mesmo pico, porque todos eles compartilham a mesma estrutura de DNA básica. Então, quando eu amplifico ele e gero o espectro dele, eu consigo ver onde estão os picos que são específicos para os componentes nucleotídeos do DNA. Então, para fosfato, para o açúcar, para as ligações fosfodiéster. E sabendo a posição agora dessas ligações, eu posso projetar no plasma sanguíneo e aí fazer minha modelagem quimiométrica, que é o que eu represento aqui. O espectro do plasma sanguíneo pontilhado, o espectro colorido aqui dos amplicons de DNA, amplifiquei uma região do biofingerprint, que é onde tem a maior sensibilidade e especificidade para as variações moleculares, e aí eu projeto esses picos que aí eu consigo saber com muito mais precisão se é fosfato, se é açúcar, se é ligação fosfodiéster, projeto no plasma sanguíneo. E aí eu utilizo esses picos projetados na modelagem quimiométrica. E aí, quando fizemos isso, selecionamos essas variáveis e aplicamos no modelo de análise discriminante para separar pelo plasma sanguíneo entre controle e síndrome metabólica, com um algoritmo de distância de Mahalanobis, a gente conseguiu 100% de acurácia, ou seja, vermelho aqui é a síndrome metabólica, em preto o controle, como percebe, separou todos, ou seja, 100% de acurácia. Aqui errou duas porque é uma outra modelagem, baseada também em PCA, mas que também mostrou potencial, obteve 96% de acurácia, também é plausível de ser aplicada. Então, como conclusão, a espectroscopia é rápida, é simples, é barata, ela permite identificar desordens meta-inflamatórias no plasma sanguíneo, conseguimos 100% de acurácia quando guiado pelos amplicons de DNA.
Meus agradecimentos ao CNPq pela bolsa PIBIT.